versículo de número 17, fala algo muito importante. Se você achou em sua Bíblia, nos acompanhe, se não, pode ler nas telas, tá bom? Diz assim: no caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais, sabia interpretações e visões de todos os tipos. De novo, a parte A desse versículo. No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. Consagre ao Senhor os seus estudos. No 3, você consegue repetir comigo com força? 1, 2, 3. Consagre ao Senhor os seus estudos. Consagre ao Senhor os seus estudos. Acredito que a beleza da caminhada cristã não é apenas apresentar alguns caminhos ao Senhor, mas é apresentar todos os caminhos ao Senhor. Penso que o sábio é o que faz questão de andar com Deus em todos os caminhos. Sábio não é aquele que faz seleção daquilo que está fazendo e diante dessa seleção decide apresentar ao Senhor. Não, sábio é aquele que apresenta ao Senhor todos os seus caminhos. Ao lermos o livro do Gênesis, o livro das origens, nós vemos que um personagem, ou uma personagem, né, na aplicação correta da palavra, e esse se chamava Enoque. Ele foi dos filhos de Sete, da geração que veio até ali Noé, foi o que viveu menos, mas foi o que mais andou com Deus. A Bíblia diz que aos 65 anos ele gerou o filho, e depois de 300 anos ele andou com Deus. E por ter andado com Deus, ele não foi mais encontrado entre os homens, porque Deus o tomou para si, Deus o arrebatou. Enoque é um personagem que nos ensina sobre a importância de andar com Deus em todos os momentos, independente das ocasiões que estamos passando. No período do Gênesis, na constituição dos clãs, havia homens poderosos naquele tempo, eram chamados os gigantes, os heróis, os nefilins, homens que não eram apenas dotados por força, mas eram dotados com uma inteligência absurda. E eles, por causa da força e por causa da inteligência, eles submetiam os mais fracos a um domínio, submetiam mais fracos o querer deles. E assim, infelizmente, a violência se multiplicou a tal ponto que da descendência de Enoque veio Lameque, depois veio Noé, e em Noé Deus estabeleceu um juízo na terra, que foi a construção da arca de Noé, e depois a vinda do grande dilúvio. Mas o interessante é que, apesar da terra estar contaminada, Enoque andava com Deus. Apesar da cultura estar totalmente desviada, Enoque andava com Deus. Apesar de existir poderosos naquele tempo que estavam ali submetendo os mais fracos à humilhação, à escravidão, Enoque insistia, perseverava andar com Deus. Eu estou convencido, meus irmãos, que a maneira como fazemos as coisas aponta exatamente para as inclinações de onde está o nosso coração. Para onde ele vem se inclinando, ou para onde ele está se inclinando. A maneira que tratamos determinadas coisas expressa isso. Eu estou aprendendo com Deus e através da vida de muitos homens que a verdadeira adoração não é apenas levantar as mãos, cantar um louvor,
ou testemunhar algo. A verdadeira adoração é nós glorificarmos a Deus em tudo que nós estamos fazendo, inclusive nas coisas que nós temos por necessidade, uma delas a própria educação. Foi visto depois da pandemia que o número daqueles que infelizmente retrocederam no período estudantil é absurdo. As ações políticas que foram desenvolvidas na pandemia trouxeram um problema seríssimo no Brasil e que está levando uma geração inteira a retrocesso educacional. Nós estamos vivendo pela primeira vez no Brasil aquilo que nós chamamos de aprovações, ou já teve um tempo atrás, mas agora na pandemia pegou um corpo maior, com maior força, aprovações automáticas. Nós estamos tendo dificuldades na educação do básico, e que vem avançando em todas as faixas etárias. Isso não vem de agora, já vem de muitos anos, mas evidentemente que a pandemia intensificou esse processo. Existem aqueles que vão às suas escolas simplesmente por obrigação. Eu não sei vocês que estão aqui, mas talvez vocês estejam dentro do nível ou do número dos pais que precisam obrigar os filhos a irem para as suas respectivas escolas. Você vai? Não vou, você vai. Porque não há o prazer de estar na sala de aula. Existem outros ainda que acabam abandonando a educação porque a necessidade fala mais alto. Na nossa geração anterior, muitos acabaram abandonando os estudos porque tinham que trabalhar muito cedo para trazer sustento para dentro das suas respectivas casas. Mas hoje, infelizmente, a saída das escolas não é para ir para os serviços, mas é para ficar por aí, porque simplesmente estão desanimados, não querem mais estudar. Existem pessoas que, se voltassem hoje ao passado, é impossível isso fazer, mas se pudessem voltar ao passado, certamente elas não abririam mão do estudo por causa de serviço. Mas elas tiveram que abrir mão, e esse abrir mão até hoje pesa, e por pesar elas sabem da importância da educação para todo cidadão. Todavia, nós olhamos também o outro quadro, e é o quadro daqueles que não estudam por causa de culturas familiares, famílias que entendem que não é necessário estudar, e essas famílias impõem sobre os seus respectivos membros que não é necessário lograr êxito, não é necessário alcançar patamares maiores. Eu não fiz e você não precisa, eu não fiz e eu estou vivendo, você também não precisa fazer. Muitos ouvem essas palavras diariamente dentro de suas casas, outros ainda acabam parando os seus estudos por uma, me permita aqui usar entre aspas, maldição familiar, fecha aspas. Existem famílias inteiras que não conseguem passar do nível primário, porque simplesmente nunca ninguém viveu, e parece que exatamente aquilo ali é um ponto que, lamentavelmente, até o momento se tornou intransponível. Quantas pessoas estão sobre esses julgos, e elas acabam não avançando? Eu não sei você, eu não sei qual a realidade dos seus filhos, não sei qual a realidade dos seus netos, eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei o que está no seu coração. Eu conheço pessoas, me permita aqui, seu Matos, só usar um exemplo, me permita, eu sei que o senhor não vai, mas seu Matos cursou a faculdade de Direito depois dos 60 anos de idade, me corrija se eu estiver errado, seu Matos, foi isso mesmo? 56, e até hoje tem sido um instrumento de bênção para todos nós. Onde eu quero chegar com isso? Não há idade para realizar um sonho, ainda mais se esse sonho for educacional. Para muitos
O estudar é um grande esforço, uma grande batalha. O estudar é um rompimento de maldições. Existem pessoas, famílias inteiras, que terminar o ensino médio, se não me engano hoje o 3º ano, já é uma vitória. Imagine cursar um nível superior. Por isso, diante dessa introdução, eu quero me basear em 3 verdades. Primeira verdade: se você quer romper com isso na sua casa, na sua família, na sua vida, eu quero te convidar em primeiro lugar, leve ao Senhor, melhor corrigindo, traga o Senhor para a sua vida. Em primeiro lugar, traga o Senhor para a sua vida. Salmo 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Esse salmo fala tão profundamente comigo e me ensina que, meu irmão, não existe vitória se eu não trouxer Deus para o centro da minha vida. Sem Deus nós não conseguimos nada. Sem Deus nós não conseguimos avançar. Sem Deus nós não conseguimos, neste caso, aplicando, terminar ou estudar ou terminar os nossos estudos. Existem momentos que nós temos que trazer Deus para as nossas vidas, porque a influência cultural, as dificuldades existenciais e as perturbações das batalhas espirituais tentam a todo momento, em todo momento, nos impedir de crescermos. Existem pessoas que falam: do jeito que está, tá bom. Eu não consegui, ele também não vai conseguir. Se você não conseguiu, meu irmão, traga o Senhor para a sua vida e diga: Senhor, eu não consegui, mas o meu filho vai conseguir, a minha filha vai conseguir, o meu neto vai conseguir, a minha neta vai conseguir. Eu já ouvi histórias de catadora de lixo, que teve a honra de entregar o canudo da formação para o seu filho, que além de fazer direito, passou para a procuradoria e depois passou para a magistratura. Isso está corrigido, me corrija aí, advogados. Juiz, magistratura. Lá bonitão, juiz, e a mãe era analfabeta, mas dedicou todo o seu esforço para dar uma boa educação ao seu filho e para pagar os custos necessários, e aquela mulher, não tenho dúvidas, é uma vencedora para a glória de Deus. Talvez a coisa não deu certo para você, mas pode dar certo para os seus. Inspire os seus a irem a lugares mais altos. Inspire os seus a lograrem êxito na vida educacional. Traga o Senhor para a sua vida. Em determinados momentos temos que falar: Senhor, quebra essa maldição. Quantas famílias, repito aqui, que não conseguiram sequer nenhum membro, eu não sei se estou falando para alguém aqui, mas nenhum membro conseguiu terminar os estudos. Tem momentos que nós temos que parar e falar assim: Senhor, quebra isso. Talvez para mim não dá, e esse talvez não dá mesmo, porque, vamos embora. Não, mas dá, vamos embora. Traga o Senhor para a sua vida, consagre os seus estudos ao Senhor. 2, peça ao Senhor direção. 2, você pode repetir comigo esse tópico? Peça ao Senhor direção. Eu não gosto de andar sem destino. Isso não presta, eu não gosto. Para me mover tem que ter um destino. Eu tenho que saber exatamente. Talvez se Deus fizesse a prova que fez a Abrão, falando: vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Talvez
esse ponto Deus teria que trabalhar em meu coração. Estão entendendo isso aqui? Fazendo essa aplicação, existem pessoas que acabam... Para onde está apontando? Vou para cá. Não, peraí. Peça ao Senhor uma direção. Adolescentes, jovens, não percam a educação de vocês por nada. Estudem, se esforcem, façam o melhor que vocês podem. Não percam momentos de estudo por nada. Uma vez estava conversando com uma amiga, e foi um dos grandes ensinamentos que eu tive no meu ensino médio, porque eu era muito Caxias para estudo, e eu queria também fazer parte dos grupos. Na verdade, no início eu aprontava muito, mas depois eu tomei jeito e fiquei certinho. Então, eu queria fazer parte dos grupos. Aí essa colega veio e falou: Diego, a tua vibe é outra. Lá na frente, eu vou falar o que a minha mãe falou comigo. Eu falei: fala, lá na frente você vai ver a diferença entre um e outro. Você vai ver a diferença que você que está se dedicando e eles que estão curtindo. Não entra nessa não. Foca naquilo que você tem que fazer. Êxodo 33:15, na versão NVI diz: então Moisés lhes declarou: se não fores conosco, não nos envies. Moisés estava olhando para Deus e falando: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos envie. O Senhor é a nossa direção. Se o Senhor não for conosco, a gente vai ficar batendo cabeça. Se o Senhor não for conosco, o meu esforço de nada adiantará, mas se o Senhor for conosco, nós vamos. Se o Senhor for conosco, nós avançaremos. Estava ouvindo o testemunho agora, desembargador William Douglas. Ele estava falando em uma ONG, e nesse dia estava com Cavoli, Thalita e Mona Lisa. Estávamos juntos, até mesmo por causa do pré-vestibular que nós tínhamos aqui. E nesse dia o doutor William Douglas estava falando, e ele deu um grande testemunho da vida dele. Os pais cristãos, dificuldades absurdas. Ele foi o primeiro na família dele que terminou, se não me engano, os estudos e conseguiu passar em concurso público. E ele falou: olha, para eu conseguir passar no meu primeiro concurso público, eu fiquei em dezenas de concursos reprovado. E eu trabalhava muito, porque eu não tinha essa vida tranquila para só estudar. Então eu tinha que trabalhar e estudar. E pelo grande esforço daquele grande homem, ele diz que recebeu como se fosse um chamado na vida dele, uma direção do que ele tinha que fazer. E esse homem hoje é nacionalmente conhecido, Dr. William Douglas. Mora em Niterói, membro da Igreja Presbiteriana, e um grande homem que vem fazendo uma diferença incrível em toda a nossa nação. Esse homem tinha tudo para não dar certo, mas ele decidiu ser guiado pelo Senhor. Ele pediu ao Senhor uma direção, e o que Deus fez na vida dele está marcando centenas e milhares de jovens por esse solo brasileiro. Encontre em Deus essa direção. E 3 e último, e aqui eu termino. Encontre em Deus o seu propósito. Terceiro, você pode falar comigo? Encontre em Deus o seu propósito. Lucas era médico, e a Bíblia fala de Lucas, tanto no Evangelho de Lucas, segundo Lucas, quanto no livro de Atos dos Apóstolos, e depois algumas menções nas cartas paulinas. Lucas era um médico, e era também, digo eu, um grande detetive, um investigador nato. E a Bíblia diz que na função, no talento dele, Deus usou, porque ele era conhecido como Lucas, o médico. Aos irmãos que estavam doentes,
Lucas era aquele que dava atenção. Para aqueles que precisavam escrever alguma coisa, Lucas era aquele que escrevia. Para aqueles que precisavam pesquisar alguma coisa sobre o Cristo, sobre a descendência de Davi, sobre o link sobre o Evangelho naquele tempo que era conhecido como o Caminho, Lucas estava ali pronto. Lucas estava capacitado para exercer aquela função. Um dia perguntaram para o pastor Dr. Teodomiro José de Freitas em uma sala de aula o porquê da importância de estudar. E ele respondeu biblicamente, ele disse: Deus amou tanto a Pedro quanto amou a Paulo. Deus usou tanto a Pedro como usou também a Paulo. Mas chegou um momento quando Deus estava usando Pedro, que ele só pôde levar até aqui. Ele só pôde levar talvez até Roma, que há uma linha que Pedro chegou até Roma. Mas Paulo foi diferente. E aí perguntaram, mas por que Paulo foi diferente? Porque Paulo pregou para todo mundo antigo. E até hoje Paulo fala. E aí aqueles estudantes que querem questionar o tempo todo, mas por quê? E ele ali se travando de responder, e no final ele respondeu, ele disse, olha, para fazer parte do Sinédrio, Paulo deveria ser alguém muito bem estudado naquele tempo. Segundo, Paulo possivelmente tinha uma posição econômica muito boa. Terceiro, Paulo era poliglota. Quarto, Paulo não era apenas poliglota, mas também entendia de direito, porque na sua própria defesa, quando esteve na frente de Festo e alguns outros mais, Paulo se defendeu, então ele tinha um conhecimento absurdo na lei romana, assim como também na lei judaica, e era também entendido porque ele fazia parte do Sinédrio. E aí quando o aluno tentou questionar, ele falou, Paulo tinha dupla nacionalidade, romano e judeu, e também, por ser romano, ele tinha abertura para toda a Europa. E aí o aluno continuou questionando, e no final, a resposta foi, quanto mais você se capacita, mais Deus vai te usar. Quanto mais você se capacita, mais Deus vai te usar. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja estudando, talvez esteja numa universidade, talvez esteja numa labuta, em labutas de concursos públicos. Eu quero te inspirar nessa noite, primeiro, a não desistir. Você não pode desistir. Você não deve desistir. 2, se talvez a vida não te ajudou e hoje você tem falta disso, eu quero hoje te inspirar a entregar ao Senhor esses teus sonhos de alcançar determinadas coisas no estudo. 3, talvez você não tenha sonhos para essa área, pode ser que seja verdadeiro isso, e você não é menor do que qualquer um outro por causa que não tem sonhos nessa área, mas talvez você conheça alguém que você está assim, como eu queria que essa chegasse a lugares mais altos. Hoje você pode se consagrar ao Senhor nesse propósito, mas você também pode ser uma ponte para consagrar também pessoas que você ama e que gostaria que fluíssem. Eu sou pai, como muitos aqui, e como falei nessa conclusão, estava orando ao Senhor pela educação dos meus filhos no final do ano. Talvez você seja pai, talvez você seja também avô, ou você está estudando. Você quer consagrar ao Senhor seus estudos hoje? Você quer consagrar pessoas que você ama? Senhor, desperta, ajude. Ele está desanimado, ela está desanimada, mas ajude. Você quer fazer isso? Termino essa mensagem, em seguida vamos orar. Tema da noite, consagre ao Senhor os seus. Vamos terminar dessa forma, com o tema, consagre ao Senhor os seus estudos.